A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e esse é o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2024 e essa é a nossa 8ª edição. Antes de entrar nas notícias, eu quero comunicar aqui duas coisas. A primeira é que você que tem uma marca, produto ou serviço e quer atingir um público segmentado e qualificado que se interessa por todas as áreas da cadeia produtiva de podcasts, pode anunciar com a gente aqui no Pod Notícias. E a segunda é que a gente está abrindo oportunidades para quem quiser colaborar com o nosso podcast. Para ambos os casos, é só entrar em contato através do e-mail contato@podnoticias.com.br que a gente vai ter muito prazer em conversar com você, beleza? Entrando agora nas notícias, vamos falar de algumas previsões sobre o mercado de podcast no Brasil e no mundo. A manchete de hoje saiu de uma análise realizada pela Folha de São Paulo, que conversou com vários especialistas e representantes de empresas de tecnologia para traçar algumas previsões para 2024 e o futuro da nossa mídia. Alguns pontos em comum foram o crescimento do YouTube como um gigante multimídia, especialmente agora, depois do encerramento do Google Podcasts, o desafio dos podcasters independentes que, no mercado atual, precisam de uma qualidade maior do que era esperada alguns anos atrás e a necessidade de mais soluções de monetização para o produtor de podcast poder se manter. Essa conversa foi feita com o Carlos Merigo, da B9, o Rodrigo Tigre, da Edsmovil, o André Jonatas, da ABPod, a Camila Justo, do Spotify, enfim, pessoas que estão trabalhando em todas as frentes de podcast no Brasil. Outro ponto que foi comentado foi a tendência de criar conteúdos para públicos internacionais. Isso é algo que cresceu bastante em 2023 com live streaming, vídeos no YouTube e resenhas, então deve chegar também no podcast esse ano. Então, se você se perdeu um pouco, a gente retoma. Em 2024, a gente vai ter mais demanda para produções com alta qualidade, mais conversas sobre métodos de monetização e também vamos ver mais das empresas gigantes do podcast competindo pelo título de mais influentes. Já quando se fala de criação de conteúdo, ele vai ficar cada vez mais internacional. Na semana passada, os podcasters que usam o Ad Studio, o gerenciador de anúncios do Spotify, ganharam um novo tipo de objetivo para suas campanhas. Os objetivos do Ad Studio são selecionados no início das campanhas e servem para o usuário fazer o seu programa crescer, baseado no tipo de engajamento que ele quer. O sucesso das campanhas pode ser medido por entrega de impressões, alcance e quantidade de cliques, por exemplo. O Podcast Streams, que é esse novo objetivo, permite a promoção direcionada para mais de 600 milhões de usuários ativos mensais, com opções de segmentação avançada, adaptação para áudio e vídeo, ajustes durante a campanha e métricas precisas para avaliar o sucesso. Essas métricas incluem streams, novos ouvintes alcançados e contagem de cliques. Segundo o comunicado de imprensa do Spotify, o Streams foi adicionado ao gerenciador para aumentar as chances dos criadores de conteúdo de furarem a bolha e deixar a concorrência mais justa, especialmente considerando que a podosfera pode chegar a 500 milhões de ouvintes globais em 2024. E você sabia que a maioria dos podcasters prefere uma edição com nível médio de complexidade?
Pelo menos é o que diz a Megan Dougherty, da One Stone Creative, na newsletter desse mês. Segundo ela, a edição de podcast pode ser segmentada em 3 grupos principais. O grupo Minimal, que representa a edição mais básica, que consiste em cortes e nada mais. O grupo Hygiene, em que a edição foca na limpeza do conteúdo, e o grupo Editorial, que faz uma edição mais elaborada, baseada no conteúdo. E, ao que parece, edições nem tão complexas e nem tão simples são a preferência mundial do produtor de podcast. A Megan falou também sobre a importância que uma edição de qualidade representa para manter o interesse dos ouvintes. Afinal de contas, uma boa edição enriquece muito o conteúdo, não é? Quanto podcast existe por aí que a edição é tão boa que a gente continua escutando mais por conta dela do que pelo conteúdo. É claro que a edição adequada vai variar de acordo com o tipo de conteúdo do podcast, mas no mercado atual, pelo menos uma edição básica para limpar o áudio é essencial. Não tem mais espaço para trabalhos sem capricho. Dito isso, se você gostaria que o seu programa tivesse uma edição caprichada, mas não sabe como fazer você mesmo, sempre pode optar por terceirizar essa parte e, modéstia à parte, a Radiofobia Podcast Multimídia está há 12 anos no mercado, editando o Nerdcast e outros podcasts que dispensam elogios. Se você quiser editar o seu podcast com a gente, é só entrar em contato através do nosso site radiofobia.com.br. Ainda em notícias da semana, o Instituto Serra Pilheira anunciou esse mês que vai fazer mais um edital de podcasts com vagas afirmativas. O programa desse ano é destinado para podcasts de ciência liderados por pessoas negras e o edital vai distribuir até R$440 mil em apoio financeiro para a produção de uma temporada. O foco do projeto é promover podcasts de ciência em áreas como ciências da vida, geociências, física, química, ciência da computação e matemática. Além de serem promovidos pelo Instituto, os projetos selecionados também vão receber treinamento para aperfeiçoar as suas equipes. As inscrições para o edital começam no dia 15 de abril e vão até o dia 14 de maio, mas fica tranquilo que mais perto da data a gente aqui do Pod Notícias vai te lembrar de novo que é para você não perder a chance de se inscrever. A Blubrry lançou recentemente o Vid2Pod, uma nova plataforma que converte listas de reprodução do YouTube em podcasts de áudio de forma simples e acessível. A interface é bastante intuitiva, então os usuários podem importar suas listas de reprodução e converter vídeos em áudio com poucos cliques, eliminando a necessidade da conversão individual de cada vídeo. O Vid2Pod também oferece várias opções de personalização, como formato de áudio, qualidade do arquivo e metadados. Se for usada do jeito certo, a ferramenta serve não só para criar arquivos de áudio, mas também para alcançar novas audiências. A gente vai falar mais sobre isso no futuro. E na última semana, executivos da Acast e da Global Web Index se reuniram com o Parlamento do Reino Unido para discutir sobre o futuro da propagação de notícias, especialmente no áudio e nas redes sociais. Lá no Reino Unido, assim como aqui no Brasil, as fake news estão sendo um problema mais sério a cada dia. Então surge a necessidade desses debates sobre responsabilidade e confiança na disseminação das notícias. Na mesa de discussão, a Acast falou sobre o podcasting, que já é uma mídia estabelecida e que continua com altos índices de confiança do público, especialmente por ser uma mídia democrática. Quem tem algo a dizer, pode dizer. Porém, também foi comentada a diminuição de podcasts independentes na região, especialmente porque hoje em dia se espera um nível de qualidade que não é mais possível de se alcançar com qualquer equipamento ou gravação caseira, como a gente falou lá no início do programa.
E mais, a empresa Audia, de inteligência artificial e tecnologias em áudio, anunciou um novo financiamento de 3,5 milhões de dólares, ao vender mais de 1,3 milhão de ações comuns. A venda de ações acontece para financiar melhorias na plataforma, como aprimoramento de IA, reprodução contínua e a ferramenta Advance Plus. Com essa injeção de capital, a empresa agora tem mais de 2 milhões de ações comuns em circulação até o fechamento desse episódio. E o Podmatch, um serviço que combina convidados e anfitriões de podcast ideais para gravar juntos, é basicamente um Tinder entre apresentador e convidado, adicionou recentemente um novo recurso que alerta os hosts e convidados sobre possíveis cobranças por entrevistas. Tem sido cada vez mais comum ver celebridades e profissionais influentes cobrando para participar de podcasts, então o aviso do Podmatch evita uma surpresa. Agora, ao enviar uma mensagem para alguém conhecido por cobrar, os usuários vão receber um aviso na caixa de mensagens. Como é que será que é esse aviso, hein? Esse daí vai pedir o Pix, hein? Enfim, junto com o anúncio, o CEO do PodPros, Alex Sanfilippo, aproveitou a deixa para incentivar o pessoal a não cobrar pela presença em podcasts, ou, se for necessária a cobrança, que ela seja feita depois que a pessoa recebe o convite. Eu me pergunto como é que tá a situação lá fora. O pessoal está se convidando para o podcast dos outros e ainda cobra por isso. É difícil de entender. É por isso que aqui a gente foca, pelo menos até agora, em manter uma podosfera saudável e colaborativa. E por falar em colaboração, na semana passada a gente perguntou na nossa caixa de perguntas lá do Instagram há quanto tempo os nossos ouvintes escutam e consomem podcast. Segundo as respostas recebidas, tem quem seja da velha guarda e já escute podcast há 14, 15, 16 anos, mas também o público mais novo que começou na pandemia e nunca mais parou. Agora, na caixa de perguntas dessa semana, a pergunta é sobre as suas preferências pessoais como ouvinte. Quais são os seus gêneros ou temas preferidos de podcast? O nosso Instagram é o @pod.noticias e o link vai estar na descrição desse episódio. Então segue a gente por lá e não deixa de participar das mini pesquisas que a gente faz toda semana, que a interação é bem legal. Como sempre, a caixinha de perguntas vai ficar no ar por 24 horas nos nossos stories, então acessa lá para participar o quanto antes. Sobre lançamentos, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, lançou o ABINcast, um podcast institucional para se aproximar da sociedade, melhorar a sua imagem e explicar com detalhes as suas atividades. É interessante que o ABINcast esteja sendo lançado bem no meio das investigações sobre a atual política da ABIN, incluindo a criação de uma ABIN paralela durante o governo Bolsonaro e os vários escândalos que a instituição teve nos últimos anos. No mínimo, é curioso. O primeiro episódio do ABINcast falou sobre o extremismo violento motivado por ideologia, apresentado por agentes da ABIN e ensinando o protocolo de prevenção contra atos extremos. Apesar dessa busca pela transparência e dessa aproximação com as pessoas, o podcast da ABIN foi recebido com críticas. É aquele clássico meme. Esperava flores, recebeu tiros. O maior desafio da instituição agora é convencer o público que trabalha com ética e respeita os direitos individuais no setor de inteligência. No dia 21 de março, estreou o podcast pernambucano Quando Eu Era Criança, apresentando as profissões para o público infantil. Roteirizado e dirigido por Felipe Carvalho e Márcio Andrade, o programa conta com a apresentação de Andréa Verusca e Wagner Montenegro e vai receber mais de 40 convidados de áreas como cozinha, veterinária, redes sociais, política, artes visuais e futebol. Os episódios de 15 a 20 minutos vão ao ar nas segundas e quintas-feiras, apresentando entrevistas com os profissionais sobre suas rotinas de trabalho e memórias de infância. O primeiro episódio, O que faz um bailarino, já está disponível no Spotify.
E as lendas do basquete LeBron James e J.J. Redick lançaram na última semana o podcast Mind the Game, um programa para falar sobre basquete sem filtros, sem subjetividade e sem patrocínios, que é justamente para eles poderem falar o que quiserem sem medo da mão invisível do investidor. Indo na contramão de outros podcasts esportivos, o Mind the Game procura ter uma abordagem mais profunda sobre o jogo de basquete de verdade, comentado por jogadores de verdade. Cada episódio tem mais ou menos 1 hora de duração e já está disponível tanto no YouTube quanto em todas as principais plataformas de podcast. Os lançamentos vão acontecer toda semana às terças-feiras. E nesse episódio também tem lançamento de equipamentos, daquele jeito que nós, produtores de podcast, gostamos. A Zoom, uma gigante japonesa da fabricação de aparelhos de áudio, anunciou nesse mês o lançamento da linha Zoom Essentials, que inclui os gravadores Zoom H1, H4 e H6, agora com capacidade de gravação de 32 bits flutuantes, o que elimina a necessidade de ajustar os níveis de ganho e evita os picos de áudio. Os novos gravadores apresentam também aumento na capacidade de memória, que agora podem ter até 1 TB de armazenamento, telas LED coloridas, design elegante e acessibilidade com menu audível. O lançamento da nova linha está previsto para o segundo trimestre desse ano, com preços que variam de $99 a $299, dependendo do produto e do modelo. E a nossa recomendação nacional dessa semana vai para o Oxigênio Podcast, que, além de podcast, é também um programa de rádio sobre ciência, tecnologia e cultura, produzido pelo Laboratório de Jornalismo da Unicamp, em parceria com a Rádio Unicamp. O programa apresenta vários conteúdos legais sobre divulgação científica e recentemente lançou a série Termos Ambíguos, onde uma bancada discute sobre a origem de alguns termos que acabam caindo na boca do povo, como racismo reverso, ideologia de gênero e cristofobia, por exemplo. O Oxigênio Podcast publica novos episódios quinzenalmente, pelo menos durante o ano letivo, e está disponível em todas as principais plataformas de podcast. Então, assina o podcast no seu agregador preferido, que é para não perder nada dessa nova série que vai esmiuçar todos esses termos ambíguos que a gente vive ouvindo nos debates políticos atuais. E assim a gente fecha essa 8ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias desse episódio. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através da nossa page do LinkedIn, através do nosso Instagram e também através do nosso canal público do Telegram em t.me/podnoticias. Todos os links estão lá na postagem do episódio. Você pode ouvir o Pod Notícias nos principais agregadores de podcast e se você ouve em agregadores que permitem a classificação através das estrelinhas, eu peço humildemente que você classifique o nosso programa para que a gente possa aparecer para um número cada vez maior de ouvintes. Seria uma alegria merecer ali as suas 5 estrelinhas, mas se você não quiser dar 5, 4 eu já fico bastante contente. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Thiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra de novo segunda-feira que vem, pontualmente às 7 horas da manhã. O
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.